Olá, eu sou Eduardo Santos, fisioterapeuta, coordenador do departamento médico do Xangai SIPG Futebol Clube, aqui da China. Olá, eu sou o Pedro Silva, 40 anos e sou o preparador físico do Xangai SIPG. Bom, o tema que nós escolhemos para poder estar falando nessa palestra vai ser a inter-relação entre o departamento médico e o preparador físico na prevenção e otimização no alto rendimento, né? E escolhemos esse tema principalmente porque saiu um artigo científico até agora recentemente do professor Ekstrand, foi agora para o British Journal of Sport Medicine, e esse artigo disse uma coisa muito interessante, que foi um artigo estudando a relação entre a comunicação do departamento médico e os treinadores, então, no caso o treinador principal e o preparador físico, e essa relação com a quantidade de lesões que o clube tem e consequentemente a quantidade de atletas que ficam disponíveis, que a gente chama de squad availability, ou a quantidade do plantel que vai estar disponível para os jogos, que para mim é uma das medidas mais importantes em qualquer clube de futebol, até porque o objetivo de um departamento médico e no sistema de prevenção de lesões é exatamente tentar gerar a maior quantidade de atletas possíveis, do plantel possível, à disposição do treinador para os jogos. É por isso que um clube investe num departamento médico, investe nos seus atletas para tê-los disponíveis. E o interessante desse artigo é que ele diz que quando você tem, quanto maior a comunicação, ou maior a qualidade da comunicação entre o departamento médico e o preparador físico e treinadores, maior também é a quantidade do plantel disponível para os jogos. Para ter uma ideia, por exemplo, quando se tem uma baixa comunicação, a média é de 81% do plantel disponível, e quando você tem uma alta qualidade de comunicação, essa média vai para 88%. Então é um ganho de quase 7% de disponibilidade dos atletas. E eu acredito, até pelo fato de trabalhar com o Pedro já há 4 anos, que nós temos uma comunicação mais do que excelente, porque a nossa média nos últimos 4 anos foi 97% do plantel disponível. Então eu acredito que a gente tem uma comunicação acima da média, né, e extremamente proveitosa. O processo de comunicação que nós utilizamos aqui, vou descrever um bocadinho desse processo. Existem algumas informações, dados que são recolhidos por mim, quer subjetivamente, quer objetivamente, com recurso às tecnologias que temos aqui disponíveis, e que são transmitidas não somente ao treinador, mas também ao departamento médico. Por seu lado, o departamento médico, fruto da sua intervenção junto dos atletas, antes e após o treino, transmite uma série de informações também para o preparador físico e para o treinador, que nós também usamos para ajustar o treino. Portanto, este processo de comunicação é um processo cíclico, no qual informações que fluem de um lado para o outro são constantemente utilizadas, quer por nós, quer pelo DM, para regularem e ajustarem os seus planos de trabalho. Um dos parâmetros que nós utilizamos para avaliar e para monitorizar a qualidade do nosso treino, e que também é útil para o departamento médico, são parâmetros de carga externa, que nós recolhemos com recurso a dispositivos de GPS. Há uma série de variáveis que nós recolhemos com GPS, nomeadamente distância total, distância percorrida em determinados patamares de velocidade, número de acelerações, número de desacelerações acima de determinada magnitude, e que nós consideramos que são irrelevantes também para o departamento médico. Como é que nós categorizamos o impacto destas variáveis no treino? Nós temos já um histórico, por exemplo, neste clube, de 400 ou mais treinos por atleta. Nós sabemos
quais são os valores típicos de cada jogador no treino para cada uma dessas variáveis e utilizando estatísticas simples, como por exemplo média mais desvio padrão ou média menos desvio padrão de cada jogador nessa variável, nós conseguimos estabelecer, por exemplo, 3 zonas de leve, moderado e forte. Quando o treino incide na componente forte para uma determinada variável, por exemplo, para a distância percorrida em sprint, essa informação é comunicada ao departamento médico. O interessante da gente ter essa comunicação é que o departamento médico usa esses dados e a gente consegue identificar, por exemplo, quando um atleta chega antes do treino e tem alguma queixa de músculos posteriores ou dos gêmeos, a gente consegue relacionar isso daí ao tipo de treino que está sendo feito, né? Então a gente consegue identificar que na verdade essa queixa é apenas uma queixa adaptativa, é uma adaptação do atleta àquele tipo de treino, não é uma lesão ou não é uma queixa isolada. E também podemos relacionar de uma outra forma, então a gente pode identificar quando é um treino de velocidade, de potência ou de resistência, que tipo de desconforto aquele atleta pode estar sentindo, né? Para a gente também é muito importante saber isso, porque quando um atleta está voltando da lesão, a gente consegue colocar ele em determinado treino, sabendo qual que é o melhor treino para ele poder estar voltando. Se é um treino mais relacionado com a potência, com mais velocidade, mais resistência, e como que esse atleta vai se adaptar a esse treino. Até sabendo as cargas, a carga o loading que esse atleta costuma receber, né? O tipo de carga que esse atleta costuma receber. Então é muito importante essa comunicação para a gente poder identificar as queixas, para poder relacionar essas queixas com o tipo de treino que está sendo feito e para prevenir alguma coisa. Se algum atleta está fora desse tipo de queixa ou fora de um padrão, a gente consegue identificar que ele tem uma possibilidade de estar sentindo uma dor que não é relacionada ao treino, que essa dor pode ser um sinal de que existe um desequilíbrio, alguma coisa acontecendo em relação à musculatura desse atleta. Uma outra forma de colaboração entre o meu trabalho e o trabalho do Eduardo é, por exemplo, informá-lo sobre qual é o objetivo da sessão de treino. Por exemplo, se o treino incidirá mais sobre aspectos da resistência ou sobre aspectos neuromusculares. Dessa forma, no departamento médico, eles conseguem ajustar o tipo de suplementos que vão providenciar antes e depois do treino para as demandas energéticas específicas desse treino. O que o departamento médico tenta realizar aqui, né, que a gente já faz nesses últimos 4 anos, é tentar relacionar o treino com o tipo de suplementação. Então, por exemplo, se é um treino mais voltado para resistência, a gente vai estar fornecendo bebidas para os atletas com mais carboidrato. Se é um treino mais voltado, por exemplo, para a questão neuromuscular, a gente vai estar fornecendo mais proteínas e substâncias que vão ajudar nesse treino também, porque vai ser um treino que vai exigir mais da musculatura do atleta. E essa vantagem de ter essa comunicação nos permite, claro, fazer não só um trabalho individual, nutricional individual para cada atleta, mas também um trabalho em grupo, né? Dividir por tipos de treino e fornecer para esse atleta o tipo de energia que ele vai necessitar para poder estar fazendo o treino de forma com mais qualidade também. Um outro parâmetro muito importante que nós avaliamos aqui é a hidratação do atleta, não é? Então, nós costumamos fazer um exame de urina antes de todos os treinos e também medir o peso antes e depois para podermos identificar quanto de líquido que esse atleta está perdendo. Eu e o Pedro tivemos a oportunidade de trabalhar durante 2 anos no Zenit, na Rússia. Lá era muito frio, né? Jogávamos normalmente a -15, -10 graus. E aqui na China existe uma coisa um pouco diferente, que é o calor. Aqui em Xangai, principalmente, tem um período do ano que é muito quente e muito úmido. Então os atletas perdem muito líquido e desidratam muito. Então precisamos ter um controle sobre essa desidratação. Assim que nós temos uma média do atleta e coletamos esses dados, eu transmito esse dado para o Pedro, que vai trabalhar em cima desses dados, vai explicar melhor para vocês o que ele faz quando ele recebe esses dados de hidratação. Sim, essa informação é muito importante, porque como o Eduardo referiu, na China as temperaturas variam muito.
de verão atingem-se temperaturas muito altas, mas no início da época, no inverno registram-se também temperaturas que são muito baixas. Os parâmetros que nós recolhemos, que o Eduardo referiu, são a gravidade específica da urina e o peso do atleta antes e depois dos treinos. Através desses parâmetros nós conseguimos estabelecer uma relação, aferir sobre o nível de hidratação desse jogador, e isso para os treinadores é extremamente importante, porque permite-nos também aferir antes do treino qual é o número de paragens para hidratação, destinadas exclusivamente à hidratação, que os jogadores terão de realizar durante o período quente e durante o período frio. Outro conjunto de informação que é muito importante é a informação que eu e os restantes colegas, treinadores, recolhemos subjetivamente durante o treino. Por exemplo, se há um jogador que está constantemente a alongar o mesmo músculo durante o treino, ou se está sempre a colocar a mão, a palpar, ou seja, um jogador que esteja durante o treino a evidenciar sinais de dor ou de desconforto muscular, a primeira abordagem é eu abordo o jogador e pergunto-lhe se ele está com algum problema. Em função disso, a informação é transmitida ao departamento médico e depois um conjunto de procedimentos depois do treino também serão realizados pelo Eduardo. Sim, e essa relação para mim ela é extremamente importante, porque nós conseguimos identificar de forma subjetiva, e para mim uma referência muito importante, a subjetividade do atleta. Às vezes ele apresenta sinais corporais de que ele tem um desconforto, e muitas vezes aquele atleta não quer falar que ele tem um desconforto, né? Porque ele pode, às vezes, não, se ele falar que ele tem uma dor ou que ele tem um desconforto, ele pode estar ausente do próximo jogo, é um jogo importante, ele quer jogar. Então, às vezes, durante o treino, o Pedro e os outros treinadores, como nós temos uma comunicação muito boa aqui internamente, eles observam isso, conseguem ver essa linguagem corporal do atleta, de às vezes palpar aquela região, de às vezes tentar ficar alongando aquele ponto que está incomodando ele, mas ele não quer falar. Algumas vezes o Pedro vai chegar e aquele atleta vai dizer, não, eu estou bem, eu estou pronto para treinar, mas a gente vai relacionar essa informação do Pedro à informação que a gente tem dentro do departamento médico. Então, como eu coordeno aqui, nós temos uma série de fisioterapeutas, massagistas, que estão fazendo o tratamento antes do atleta ir para o treino, e com essa informação que o Pedro vai me dar e a informação que eu tenho deles, porque às vezes eles estão fazendo a massagem, vão identificar, olha, durante a massagem nós percebemos que aquele atleta está com o músculo um pouco mais duro, ou um pouco mais rígido naquela região, ou aquele ponto está um pouco mais inchado. Às vezes aquela informação ela é transmitida para mim, e eu consigo conectar essa transmissão, essa informação que o Pedro também vai me dar, e em cima dessas duas informações a gente fala, olha, esse atleta é um atleta de risco, ele tem uma chance de ter uma lesão, ele tem um desconforto, ele não quer falar sobre aquele desconforto, mas nós já identificamos aquele desconforto dele, e em cima desse perfil de risco, nós vamos ter que retirar o atleta, ou vamos ter que intensificar o tratamento, ou vamos ter que conversar com o atleta e explicar para ele o que está acontecendo, e identificar, tirar dele aquela subjetividade, aquela informação da dor, né, que às vezes ele está guardando para ele mesmo, que às vezes não é tão claro num treino. Se às vezes um treinador ou se o preparador físico não está atento a esse tipo de informação, e isso acontece em vários clubes, aquela informação que é tão rica que está acontecendo ali, ela passa despercebida e a gente não consegue prevenir uma lesão. Eu acho que por isso que a gente tem combinado isso durante esses últimos 4 anos e mantido uma média altíssima, que é 97% do plantel disponível para todos os jogos. Isso é uma média extremamente alta. Muitas vezes o contrário também é válido. Se é um jogador que não tem absolutamente nada, mas que está a dar sinais de que tem alguma coisa, porque está num processo de ansiedade, então, portanto, tem algum problema que não está relacionado com a sua performance física e que nós também temos de ter controle e temos de transmitir ao treinador. Exatamente. Às vezes, por exemplo, o atleta tem um problema pessoal em casa, né? Brigou com a mulher ou não está bem com alguma questão pessoal que aconteceu com ele. Essa questão pessoal ela vai influenciar também na performance do atleta. A gente sabe disso, nós somos seres humanos, né? É cérebro e corpo, não é só apenas um corpo, não é apenas um robô. Então, às vezes o Pedro faz uma avaliação dessa performance dele durante o treino através do GPS, identifica a performance desse atleta está caindo,
nós não identificamos nenhum tipo de lesão ou nenhum sintoma de dor, mas às vezes o atleta comunica com alguém do departamento médico, alguém que ele é mais amigo ou mais próximo, que ele está tendo um problema em casa, que ele não está dormindo bem. E através dessa informação a gente consegue relacionar, falar, olha Pedro, o problema na verdade é porque ele teve um problema em casa, ou ele está passando por um período de ansiedade muito grande, e por isso a performance dele não está indo muito interessante durante o treino. Então a gente consegue entender o porquê disso, e em cima disso conseguir tratar e ajudar esse atleta nesse detalhe. Uma outra questão muito importante para finalizar é o facto de, quer as informações que eu e que meus colegas treinadores transmitimos para o departamento médico, quer as informações que o Eduardo me faz chegar, ou que faz chegar ao treinador, são importantes para nós podermos ajustar o treino e, dentro dos possíveis, conseguirmos individualizar um pouco o treino de determinados jogadores. Por exemplo, se existe um jogador que tem vários alertas em determinados parâmetros, de que está com sinais de fadiga, de que está com dores musculares, mas por um lado não é um alerta muito grave. O jogador pode treinar, mas deverá treinar mais condicionado. Então nós utilizamos essa informação para, por exemplo, dentro de um treino, colocarmos esse jogador como joker ou como apoio, ou seja, o estímulo de treino para esse jogador não será o mesmo estímulo de treino que irão ter os restantes jogadores, será um treino mais leve. E, portanto, toda essa informação é essencial, não só para prevenir as lesões e para monitorizar a fadiga e monitorizar o treino, a forma como os atletas estão a responder ao treino, mas também é importante para o treinador poder planear o seu treino e poder planear o seu treino em segurança, não colocando nenhum jogador em situação de risco, mas ao mesmo tempo não excluindo nenhum jogador por este poder estar com algum risco. O que eu acho mais interessante nessa experiência que nós temos da comunicação é que o principal objetivo, no caso do departamento médico e dessa comunicação com o departamento técnico, é ajudar o treinador, né, a gerenciar, dentro de um esporte coletivo como o futebol, mas a tentar gerenciar de forma individual cada um dos atletas que ele tem. E isso a gente tem conseguido fazer de forma exemplar. Eu acho que isso tem ajudado o treinador a identificar melhor aquele atleta que ele trabalha, de forma individual. Conseguimos integrá-lo ao treino e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho individual para aquele atleta, né? Perceber de forma um cuidado individual de cada um deles. Isso, na forma de gerenciamento, eu acho que é extremamente importante, porque o atleta se sente especial, e ele é especial, cada um deles é especial para a gente, e conseguimos fazer com que esse cuidado individual reflita na performance coletiva do clube, né? Que é tendo os atletas disponíveis para todos os jogos, que é o grande objetivo da equipe do futebol, para poder ganhar títulos também. Para finalizar, espero que tenha sido produtiva essa conversa que nós tivemos aqui, né? Tentando demonstrar um pouco mais essa parte prática do trabalho entre o departamento médico e o preparador físico, o departamento técnico também. Eu gostaria de agradecer o convite da Master Science e esse pioneirismo em fazer um congresso online com tantos profissionais de alto escalão. Muito obrigado mais uma vez e espero que vocês gostem. Obrigado à Master Science pelo convite para participar num congresso com preletores de grande qualidade. É sempre bom estar entre pessoas que são consideradas especialistas nas suas áreas. Espero que tenham gostado sobre a visão que nós apresentamos de interligação entre departamento médico e staff técnico, nomeadamente o preparador físico. Obviamente que, como o Eduardo falou, esta boa comunicação entre estes departamentos
facilita bastante no processo de prevenção de lesões e de otimização do rendimento dos jogadores. No meu caso e do Eduardo ainda mais, porque nós já trabalhamos juntos há 4 anos e, portanto, para além da relação profissional existe uma relação de amizade e, portanto, a qualquer momento do dia nós estamos a falar sobre o que se passa no treino, mas não quer dizer que um recém-criado DM e um novo preparador físico não consigam estabelecer esta relação. Basta que todas as partes tenham interesse em colaborar e que tenham interesse em partilhar informação em vez de esconder ou informação e não partilharem os seus trabalhos. Portanto, esta é a nossa visão, espero que tenham gostado e, mais uma vez, obrigado e até uma próxima oportunidade.